meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma revisão aqui no canal Trivium Pi, Destravando a Mente. Mais uma revisão de termologia, escalas termométricas, troca de calor sensível, latente e também diagrama de fase e transmissão de calor. Condução, convecção, radiação, beleza? Cheio de papo, bora pra guerra. Então aqui, ó, primeira questão, converta a temperatura de 38 graus Celsius para as escalas Fahrenheit e Kelvin. Vamos começar lá então, ó. Vamos lembrar da equação aí que relaciona temperatura Celsius com Fahrenheit. Tem essa expressão aqui, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. E tem a forma reduzida dessa equação aqui. Se a gente passar o 9 para cima, que ele divide pelo 5, a gente reduz a equação a isso, 1,8, que é 9 dividido por 5, vezes a temperatura em Celsius, igual a temperatura em Fahrenheit, menos 32, ok? Vamos converter então o 38 para esse cara aí. 1,8 vezes 32, vezes 38, aí o 32 passa para esse lado aqui, mais 32, igual a temperatura em Fahrenheit. Beleza, já fiz essa continha no canto aqui, ó, 1,8 vezes 38, e aí o resultado você soma com 32, vai dar 100,4. Então, nossa temperatura em Fahrenheit vai ficar igual a 100,4 graus Fahrenheit, beleza? Tá aí convertido. Então, você pode usar essa equação aqui, você escolhe, ou a forma reduzida dela aí, ok? 1,8 vezes TC igual a TF menos 32, belezinha? E vamos converter também para Kelvin, aí é mais suave, né? A gente sabe que a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Essa é a relação de conversão que a gente tem do Kelvin com Celsius. Então, temperatura em Kelvin é igual a 38, certo? Mais 273. É só fazer a soma aí, temos então uma temperatura em Kelvin igual a 311 Kelvin. Perfeito? Tá aí para você a conversão. Só para guardar a relação aí. Vamos para o próximo aqui, ó. Ao estudar sobre a temperatura de ebulição da água, um aluno brasileiro observa que ela ocorre a 100 graus Celsius. Sabendo que nos Estados Unidos essa temperatura é medida na escala Fahrenheit, qual seria o valor correspondente em Fahrenheit? Velho, você sabe aquela relaçãozinha, não precisa nem fazer a fórmula, né? Você lembra do rolê lá das escalas e tal, fazer a interpolação dos valores aí, proporcionalidade? Então, você tem uma relaçãozinha lá, que o zero da escala dos Celsius tem uma relação com o 32 da escala do Fahrenheit, certo? E o 100 tem relação com o 212, tá ligado? Você poderia ter usado essa expressão aqui e feito a conversão, mas é desnecessário aí, ó. Você sabe que o 100 já vale 212, cara. Então, de cara, já coloca aí, temperatura em Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, beleza? Ou usa a equação ali em cima que você vai chegar na mesma coisa, perfeito? Segue o bonde aí. Sequência. Para aquecer 300 gramas de uma substância de 15 graus Celsius para 45 graus Celsius, foram necessárias 3.600 calorias. Qual é o calor específico? É o calor sensível e a capacidade térmica dessa substância. Vou começar aí com o calor sensível, né? O Czinho. O Czinho é a quantidade de calor que a unidade de massa precisa trocar para a temperatura variar em uma unidade, certo? Então é só fazer essa relação. 3.600, que é a quantidade de calor, dividido pela massa, que é de 300 gramas, e a variação de temperatura aqui, ó, de 15 até chegar no 45. Dá uma variação de 30, certo? Esses dois zerinhos aqui a gente dispensa com esses dois zerinhos aqui, ok? Aí a gente tem 36 dividido por 3, que dá 12, certo? E 12 dividido por 30, que dá 0,4. 0,4 calorias, ok? Por grama
e graus Celsius. Esse é o calor específico sensível, o Czinho. Já a capacidade térmica, lá, o C grande, é a massa vezes o calor específico sensível ou a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Escolhe aí qual que você quer, velho, né? Então, vou lá fazer a continha aqui, ó. Vou pegar a quantidade de calor, que é de 3.600, e vou dividir pela variação de temperatura, de 15 para 45, que dá 30 aí, certo? Esse é um caminho. Você poderia também ter feito aí M vezes C, ok? Isso vai dar quanto pra gente aí, ó? 36 dividido por 3. Vai dar um 12 aí, né? 12. Aí você corta esse cara com esse cara, sobrou um zerinho ali. 120 calorias, certo? Calorias por grau Celsius, ok? Perceba o seguinte, ó, calor específico sensível é caloria por grama e grau Celsius. O Czinho aqui, ele está preocupado com a unidade de massa. Eu preciso fornecer 0,4 calorias para cada 1 grama da massa da substância aí sofreu uma variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Já a capacidade térmica, ela não se preocupa com a unidade de massa, ó. Eu posso calcular por meio da quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, né? Então a gente dividiu aí, ó, 3.600 calorias no total, dividido por 30 graus Celsius, beleza? 36 dividido por 3, 12, o 10 ali cortou, 120. Então eu preciso fornecer 120 calorias para essa massa de 300 gramas como um todo sofrer variação de um único grau Celsius. Beleza? Então, enquanto o Czinho está na unidade de massa, o Czão está preocupado com o corpo como um conjunto todo. Segue o fluxo aí. O gráfico a seguir representa as trocas de calor de 10 gramas de uma substância. Então, aqui temos um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor trocado. Ele quer que a gente determine o calor específico sensível no estado sólido. Então, é nesse trecho aqui, ó, ok? Daqui até ali, ó. Beleza? Está na parte sólida. Vamos lá, mesma conta do lado de cima, cara. Então, letra A, calor específico sensível, o Czinho, é igual a quantidade de calor dividido pela massa, variação de temperatura. Certo, meu consagrado? Se liga no rolê. Então, o Czinho vai ser, quanto que ele recebeu para sair daqui e chegar naquele ponto ali? Ó, olha para o gráfico. Quantidade de calor, o quê? Foi 1.000, velho. Então, 1.000 calorias, certo? Dividido pela massa, que é 10 gramas, vezes a variação de temperatura. Ó, a temperatura saiu de menos 10 e foi até o zero. Então, teve uma variação aí de 10 unidades. Zero daqui com esse zero daqui, esse com esse, sobrou só o 10 ali, cara. Ó. 10 calorias, perfeito? Por cada 1 grama para sofrer uma variação de 1 grau Celsius. Está aí o calor específico sensível na fase sólida, ok? Letra B, o calor latente de fusão. Aí, meu consagrado, calor latente de fusão. É o calor que está sendo trocado e perceba, não está mudando a temperatura. Enquanto está mudando o estado físico, não muda a temperatura. Chegou aqui, beleza. Mudou completamente de estado físico, fundiu. Se eu continuar fornecendo calor, vai embora. Mas ele quer saber só o latente de fusão. Vamos lembrar aí, ó, calor latente é igual à quantidade total de calor que o corpo recebeu, dividido pela massa dele. Ó, que moleza aí, né? Então, quanto ele recebeu de calor? Ó, começou no 1.000, meu consagrado, e foi até 17.000, saca só, velho? Então, de 1.000 para 17.000, ele recebeu uma quantidade de calor total de 16.000, ó. 17.000 menos 1.000, é o intervalo aqui. Fica esperto, hein? E a massa? Qual é a massa? A massa está lá no texto, cara. 10. Cortou esse cara com esse, deu 1.600. Então, saca só aí, ó. O latente de fusão da substância é de 1.600. 1.600 calorias, ó. Esse cara aqui é caloria. E esse cara está em grama. Caloria por grama. Então, tem que dar 1.600 calorias para cada 1 grama dessa substância sofrer fusão, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido, certo? Segue a vibe aí, vamos lá, questão número 5, fiz uma pausa aqui, mano. Vamos lá, 2 líquidos A e B são misturados em um calorímetro ideal.
Cara, o que é um calorímetro ideal? É aquele calorímetro que não participa das trocas no sistema ali. Ele isola as coisas todas e não troca calor com aquilo que está por ali. É um calorímetro que tem capacidade térmica que a gente fala que é desprezível. Então lá, o primeiro líquido tem calor específico C e tem massa de 120 gramas. Está na temperatura de 50 graus Celsius. Enquanto que o segundo líquido tem calor específico 2C, ou seja, o dobro. E ele tem massa de 120 gramas. Está a 20 graus Celsius. Nessas condições, determina a temperatura do equilíbrio térmico, cara. Temperatura do equilíbrio, temperatura final. Mano, visualiza no gráfico aqui, vem comigo, velho. Né? Vamos fazer um grafiquinho do que está rolando aí, ó. Eu tenho duas substâncias. Gráfico aqui que relaciona a temperatura em graus Celsius com a quantidade de calor aqui em calorias, beleza? Olha só, uma substância começa aqui em cima, a substância A, 50 graus Celsius. A outra começa aqui embaixo, substância B, a 20 graus Celsius. Desculpa aí, a garganta tá meio zoada. Então, 50 graus Celsius, cara, vai perder calor, certo? Se vai perder calor, a temperatura vai descer, beleza? Enquanto que esse outro cara aqui que está a 20 graus Celsius vai ganhar esse calor. Então a temperatura dele vai subir. E eles vão chegar numa hora aqui que vai estar na mesma temperatura, que é a situação de equilíbrio térmico, onde cessa o fluxo de calor aí, ok? Então eles trocaram uma certa quantidade de calor entre eles até o equilíbrio térmico. Vamos lá, sistema isolado, né? Calorímetro ideal, está lá a substância A e a substância B, beleza? Trocando calor entre elas. A soma desse trânsito de calor do A junto com o B tem que ser zero, porque o que um está perdendo, ok? O outro está ganhando. E que calor está sendo trocado aí? Ah, você já está ligado, né? Não muda o estado, é calor sensível. Então, que macete nele, parça. Que macete aí, ó. Então, o que do A é a massa do A, que vale quanto? 120, certo? Calor específico do A, ele falou que vale C. Você deve estar falando, pô, mas o cara não deu o valor do C. Calma, meu consagrado, você está muito apressado. Se liga, vai escrevendo o bagulho aí que a solução vai se revelando, cara. Temperatura do equilíbrio. Tá aqui, ó. Quero saber a temperatura final menos a temperatura inicial. Ó. Esse delta que tá aqui é o final menos o inicial. E o final é o equilíbrio. Qual que era o inicial? 50, meu consagrado. Mais a massa do outro cara aí, do B, 180. Calor específico dele, 2C. Mano, eu tô ficando angustiado. Tem esse C aí, cara. Calma, cara. Temperatura do equilíbrio. Quero saber menos a temperatura inicial. Qual que era? 20. Essa soma tem que dar 0. Rapaz, a voz está indo embora. E agora, o que você faz com esse rolê? Manolo, saca só. 180 vezes 2 dá 360 vezes o C. Ó, vou tirar esse cara daqui e colocar esse número no lugar de estudo. Ó, 360 vezes C, vezes o trambolhão que está na frente ali. Agora, mano, você vai usar o seu conhecimento matemático, meu consagrado. Se liga aí, ó. A gente tem que sumir com esse C aí. E vamos sumir com uma pá de número daí também, né? Eu posso multiplicar essa expressão inteira aqui, ó, por 1 sobre 120C. Por que você escolheu 120? Porque eu já enxerguei aqui no 360 aqui, ó, tem uma proporção, Manolo. Então, ó, vou dividir esse cara aqui, ó, 120C, por esse cara que tá aqui. Vai dar 1, certo? Então vai ficar 1, que tá aqui, ó, vezes esse negócio. Então vai dar θe menos 50, que é 1 vezes esse trambolho ali. Agora, esse 360 dividido pelo 120 que está aí, vai dar 3, certo? Então, a gente dividiu todo esse termo por 120C e dividiu também todo esse termo por 120C, tá ligado? Então, ali deu 3, aí eu faço a distributiva. Mais aqui, né, mano, ó, 3 vezes θe mais 3 θe e 3 vezes menos 20. Aí, meu consagrado, 60. Isso dá 0, parça. Somou tudo, deu 0. Então, θe mais 3 θe dá 4 θe. Menos 50 com menos 60 dá menos 110. Isso tem que ser 0. Aí é suave, né? É só trocar de ladinho aí e fazer a conta. Ó, passo 110 para o outro lado, troca o sinal, né? Troca a operação e desce o 4 dividindo. 110 dividido por 4 faz assim, ó, 110 dividido por 2 dá 55. E divide por 2 de novo. Metade de 55, 27,5 graus Celsius. Olha aí, meu consagrado, só bom, né? Dá para detonar, hein? Vambora! Opa, chegou numa vibe teórica. Chega de conta, né, parça? Esses números aí tá dando uma angústia. Vamos para teoria.
Qual é a principal razão pela qual os alimentos cozinham mais rapidamente em uma panela de pressão do que em uma panela convencional? Quando o cara fala em panela convencional, mano, é aquela panela que tem a tampinha ali e fica aberta em cima do seu fogão. Já a panela de pressão, você tá ligado, né, mano? Eu não tô traduzindo a parada aqui, mas você sabe como é que é, né, meu irmão? Então, você tem uma panela de pressão onde você tem uma tampa que fica ali lacrando a panela. Você bota lá no fogo, o bagulho começa. É. E aí, qual que é a vantagem, cara, de fazer o rango na panela de pressão? Seguinte, meu consagrado, a água lá no nível do mar, quando a pressão é 1 atmosfera, 1 atm, tá ligado? 1 atm, ela entra em ebulição, você tá ligado, né? A 100 graus Celsius. Então a água entra em ebulição a 100 graus Celsius na condição de 1 atm, meu. Mas se você aumentar a pressão em cima, a água não vai entrar em ebulição tão fácil não, a temperatura vai aumentando, né? Precisa de mais energia. Então a vantagem de uma panela de pressão é que quando a água começa a evaporar, o vapor fica preso ali dentro e ele exerce uma pressão em cima da água que está na parte de baixo. Essa água não consegue se transformar em vapor como esse primeiro vapor que subiu. E aí a temperatura vai aumentando, aumentando, até que as moléculas conseguem escapar. Com isso, tem um pininho lá em cima da tampa da panela que fica... Com isso, eu tenho uma pressão crescendo ali dentro da panela e o pininho da panela vai sendo empurrado para cima. Ele sobe, escapa um pouco de vapor, ele desce, a temperatura continua subindo ali, quando atinge o nível, sobe de novo o pininho, escapa o vapor e eu consigo ali manter então uma situação com água numa temperatura maior que 100 graus Celsius. Vantagem, você cozinha o alimento mais rápido. Aí, dica aí, cara, meio ambiente, hein, rapaziada? A água entrou em ebulição, a panela ali começou a fazer barulho no pininho. Cara, pode abaixar o fogo ali, cara. Diminui a chama. Por quê? A temperatura ali dentro não vai aumentar mais do que já está. Só vai acelerar o processo de ebulição. Então é desnecessário isso, ok? Baixa o fogo e deixa ali cozinhando numa boa. Você vai economizar gás, beleza? Vai cozinhar no mesmo tempo, vai economizar gás e tal. Então vamos lá, qual que é o rolê aqui, ó? Vantagem da panela de pressão. Você, com o aumento de pressão ali dentro, você consegue ter água numa temperatura maior e, consequentemente, você cozinha o alimento mais rápido. Vamos ver o que está rolando aqui, ó. A panela de pressão possui uma válvula de segurança que controla de forma mais eficiente o calor. Cara, quem está controlando o calor que está chegando ali é a chama do fogão, tá ligado? A panela de pressão está controlando a pressão ali dentro e, consequentemente, a temperatura. A panela de pressão tem paredes mais espessas, o que retém mais calor por mais tempo. Cara, o metal, ele tem uma condutividade térmica alta e ele não segura, não retém calor por mais tempo. Todas as panelas ali, basicamente do mesmo material, tá ligado? Então não é esse o fator aí que está determinando o cozimento mais rápido. A panela de pressão permite a liberação controlada do vapor. Oh, tô gostando, tem um pino ali que está controlando a saída de vapor, aumentando a pressão interna. Pô, top! E, consequentemente, a temperatura do conhecimento. É isso aí, meu consagrado. Sede certo, tá ligado? Perfeito. Vamos ver o resto aqui, ó. A panela de pressão utiliza uma fonte de calor mais potente do que as panelas convencionais. Mano, só vai acontecer isso se você usar um outro fogão na sua casa quando estiver usando a panela de pressão. Então o bagulho tá meio sinistro aqui, né? Letra E. A panela de pressão possui um revestimento especial que acelera o processo de transferência de calor para os alimentos. Mentira! Né? A panela de pressão basicamente tem o mesmo material das outras panelas aí. Então, cara, é a letra C, na fé, mano. Vambora. Opa, outra questão teórica aqui, ó. Questão teórica é top, né, velho? A gente vai trocando ideia. Então, uma garrafa térmica é projetada para minimizar, ou seja, diminuir as trocas de calor com o ambiente. Verdade, mano. Esse lance aí de garrafa Stanley, tá ligado? Super eficiente. Porque não toma aí o refrigerante, o suco, outras coisas no copo ali e tal, Stanley, pá. O bagulho fica ali geladinho, topzera, né? Garrafa é térmica, né, meu? O sistema é feito ali para minimizar a troca de calor com o ambiente. Segue aí, ó. Qual das seguintes características da garrafa térmica visa principalmente evitar a transferência de calor por radiação? Vamos lá. Para quem não sabe, a garrafa térmica, ela tem uma ampola dentro, chama vaso de Dewar. Essa ampola, né, esse recipiente, ele é feito com parede espelhada, beleza? E a parede é dupla e entre as paredes é vácuo, ok? Qual que é a ideia aí, cara? O vácuo entre as paredes impede ou minimiza, pelo menos, né, a troca de calor por condução e também por convecção.
uma vez que condução é uma forma de transferência de calor que ocorre em meios sólidos. E a convecção é uma forma de transferência de calor que acontece em meios fluidos, beleza? Sejam eles líquidos ou gasosos. Então, a parede dupla com vácuo minimiza condução e convecção. Já a parede espelhada permite a minimização aí de troca de calor por radiação ou irradiação. Lembrando que radiação ocorre na forma de ondas eletromagnéticas. Pode ser no vácuo, pode ser no meio material. É onda eletromagnética, perfeito? Vamos analisar então. Ele quer saber a radiação onde está sendo minimizada aí. Então, a ampola interna da garrafa é feita de plástico. Não é o plástico que está minimizando a radiação. O plástico é um bom isolante térmico aí, então não é o lance da radiação, ok? O plástico diminui até a condução, cara. Uma vez que ele é de plástico, fala, mas meu copo Stanley, parceiro, é de metal ali. Só que de parede dupla também. Você pode ver que o copo é mais grossão, assim, né? Ele é feito com paredes duplas e entre essas paredes você tem vácuo, tá ligado? Que minimiza completamente a troca de calor. Completamente não, mas quase que 100% ali, né? A troca de calor por condução, tá ligado? Por isso você fica lá com refrigerante, suco gelado por um tempo maior. A ampola possui paredes duplas, tá? E entre elas, essas paredes é feito vácuo. É verdade o que está escrito aqui, mas não é isso que minimiza a radiação. Isso minimiza a condução e a convecção. A superfície interna da ampola é espelhada. Pô, show de bola, C de certo de novo, cara. A parede espelhada reflete as ondas eletromagnéticas de volta. E aí você minimiza a troca de calor por radiação. Ok? A garrafa tem um revestimento isolante externo, verdade, mas e aí, do que é? A garrafa possui uma tampa hermética. Essa tampa permite evitar a troca de calor ali por convecção, né, com o ambiente, com o ar ali. Perfeito? Segue o fluxo. Questão número 8, outra questão teórica aí, ó. O uso de tecnologias associadas às energias renováveis tem feito ressurgir em zonas rurais técnicas mais eficientes e adequadas ao manejo da biomassa para a produção de energia. Oh, legal. Entre essas tecnologias está o uso do fogão a lenha, de forma sustentável, hein? Para o aquecimento de água residencial. Perfeito. Tal processo é feito por meio de uma serpentina instalada no fogão e conectada através de tubulação à caixa de água, conforme o esquema mostrado. Então, se liga no rolê, a lenha aqui, né? Beleza, lenha pegando fogo aí. Essa serpentina aqui, ó, tem água circulando dentro dela, ó, sacada. O cara já cozinha o rango lá no fogão e aproveita ainda o calor liberado para esquentar a água da caixa d'água para tomar aquele banho topzera quente. Então, a gente sabe que a água fria é mais densa que a água quente, então ela desce. Ela passa aqui pela serpentina, esquenta, e aí o que acontece? A água quente, ela sobe, ela é menos densa, vai lá em cima, percebe que está ligado na parte de cima. Ela quer aqui dentro, fica na parte de cima concentrada, a água fria está na parte de baixo, e tem aí correntes de convecção acontecendo no sistema de troca de água aqui entre fria e quente. Então a gente tem aqui uma convecção acontecendo dentro. O cano desse sistema troca calor por condução com a água, uma vez que o cano é sólido, transferência de calor por condução, e a água dentro do cano circula aí pelo cano, pelo sistema, né, por correntes de convecção. Vamos ver aí, ó. Então, na serpentina, a água aquecida pelo fogão sobe para a caixa d'água, ao mesmo tempo em que a água fria desce através da tubulação em direção à serpentina, onde novamente é realizada a troca de calor. Perfeito, mano. Considerando o processo de aquecimento da água contida na caixa d'água, é correto afirmar que este se dá principalmente devido ao processo de... Pegou aí? Pegou? Volta aqui, ó. Considerando o processo de aquecimento da água contida na caixa. A água contida na caixa, ela está sendo aquecida por correntes de convecção, né? A água subindo e descendo aí no rolê. Então vamos lá, condução causada pela diminuição da densidade, está melado. Convecção, perfeito. Vamos ver se tem convecção. Convecção. Cara, vamos ficar com convecção. 50% de chance, hein? Convecção causada pelo aumento da densidade? Não, mano. A densidade da água dentro da serpentina aí diminui, né? A água esquenta, fica menos densa e sobe. E a água fria, que é mais densa, desce. Opa, moiou. Vamos para o C. Convecção causada pela diminuição da densidade da água na serpentina. Pô, você de certo de novo, parça. Ok? Convecção, troca de calor em meios fluidos, no caso aí o líquido, causado pela diminuição de densidade. Perfeito. Segue o rolo.
9. Durante a noite, quando a temperatura do solo diminui mais rapidamente do que a temperatura do mar, um fenômeno conhecido como brisa terrestre pode ocorrer. Ó, que top, hein? Qual das seguintes explicações descreve corretamente esse fenômeno? Mano, se liga, antes de ler os itens aí. Quando você tá na praia, cara, você já tá ligado, né? Você fica lá no seu guarda-sol, tomando aquele ventinho e tal, comendo ali, pá, e aí você se esquece do tempo e fica por lá. Só que lá pelas 2 horas, né, mano, deu aquela vontade de fazer um rolê até a água lá. Porque você pisa na areia que ficou exposta ao sol por um tempo prolongado, ela tá muito quente, velho. Né? Aí você vai rapidão até a água e a água tá fresquinha. Tá bem mais fresca, né, do que a areia. E curiosamente, a areia e a água receberam a mesma quantidade de calor. Tá certo que a areia está parada, a água está em fluxo ali, trocando calor com o sistema, etc e tal. Mas olha só, se você pegar um balde, né, colocar água e outro balde, colocar a mesma massa que você colocou de água, só que de areia, e deixar exposto ao sol, no final do processo você vai ver, depois de um certo tempo, que a areia vai estar mais quente do que a água. Por quê? Porque o calor específico da areia ele é menor que o calor específico da água. Então, quando o calor específico é menor, ele esquenta a substância esquenta mais rápido, mas também esfria mais rápido, certo? Então, o que acontece durante o dia? A areia esquentou mais rápido, ok? Que a água. Aí o ar que está perto da areia sobe, cria uma região de baixa pressão. O que acaba acontecendo? A brisa, né, ela vai soprar então do mar para o continente. Por quê? Porque tem uma baixa pressão ali no continente. Ar quente perto da areia subiu, baixa pressão, o ar do mar ali em cima do mar invade o continente. Perfeito? Aí o que acontece à noite, mano? A areia vai esfriar rapidão, né? Só que a água demora para esfriar. Ela demora para esquentar, mas ela demora para esfriar também. Aí acontece o efeito oposto, é a brisa terrestre. Então o que vai acontecer? A água que tá, o ar que está perto da água, em cima do mar, esquenta porque a água está quente. Ele sobe, cria uma região de baixa pressão. Aí o que acontece? O ar que está no continente invade o mar. Então, ó, durante a noite, cara, quando a temperatura do solo diminui mais rapidamente do que a temperatura da água, porque o calor específico da areia é menor do que o da água, ocorre o fenômeno conhecido como brisa terrestre. Como é que você vai explicar isso? Vamos ver, ó. O ar sobre o mar se aquece mais rapidamente. Beleza, a água está mais quente, criando uma região de baixa pressão. Perfeito, o ar quente sobe, né? Subiu, ar menos denso sobe, e aí cria uma região de baixa pressão. Nessa região eu tenho uma atração do ar mais frio. Então o ar mais frio do continente sopra em direção ao mar. Já que o calor específico da água é maior que o da areia. Perfeito. Né? O calor específico da água é maior, ela demora mais para esquentar, mas ela vai demorar mais para esfriar. Bonito? Bora para a sequência. Na figura abaixo está representado o diagrama de estado de uma substância. Ok, vale lembrar que esse diagrama aqui, rapaziada, é aquele para substâncias que têm um comportamento anômalo, como a água, por exemplo. Né? Quando a água está esfriando entre 0 e 4 graus Celsius, descendo de 4 para 0, ela vai dilatando, ok? O volume dela vai aumentando. E ao aumentar o volume aí, você tem uma queda de temperatura, né? Com uma situação onde a água no estado sólido fica com uma densidade menor do que a água no estado líquido. Esse diagrama mostra para a gente o seguinte, ó, vamos analisar ele aqui. Aqui é a região da substância no estado líquido, no estado sólido e no estado de vapor. Perceba que é um gráfico que relaciona a pressão com a temperatura. Então, o estado físico de uma substância não é uma função exclusiva aí da temperatura, né? Não depende só da temperatura, depende também da pressão. Por exemplo, ó, se eu pegar esse ponto aqui, nessa região do líquido, eu vou estar aqui, né, por exemplo, aqui, ó, beleza? Vou estar nessa temperatura aqui, ó. Nessa temperatura, eu posso ter a substância no estado de vapor, mas eu também posso ter ela no estado líquido. Tudo vai depender do quê? Da pressão que eu tiver. Se eu tiver aqui uma pressão aqui em cima, né, e nessa temperatura, eu vou estar no estado líquido. Mas se eu descer para cá, ó, nessa pressão aqui, por exemplo, eu vou ter essa temperatura aqui, ok? Essa temperatura, eu vou ter essa pressão. Aí eu vou ter vapor. Então, o estado físico é uma função da pressão e da temperatura aí, tá ligado? Esse gráfico é característico de substâncias que têm o ponto de fusão, a temperatura de fusão, diminuindo com a pressão. Perceba, ó, se você andar em cima dessa reta aqui,
que é a fronteira entre sólido e líquido, é a reta aqui da fusão, né? A gente chama fusão, solidificação aqui, essa reta. Em cima dessa reta eu tenho os dois estados, líquido mais sólido, a fronteira, ok? Mas perceba, à medida que você vai subindo nela, vai crescendo a pressão, só que eu estou vindo cada vez mais para o lado do esquerdo, né? Se eu pegar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, ó, a temperatura está diminuindo daqui para cá. Então, ó, se eu pegar essa situação aqui, eu tenho essa temperatura. Se eu pegar outra situação aqui de pressão, eu tenho outra temperatura. Então, esse gráfico é característico de substâncias cuja temperatura de fusão diminui com o aumento de pressão. Perfeito? Essa é a ideia. Aí depois a gente tem aqui um ponto que tem a letra T, o ponto chamado de ponto triplo. Você vai ter os três caras ao mesmo tempo, sólido, líquido e vapor nessa região de pressão aqui, ó, pressão do ponto triplo e temperatura do ponto triplo. Já que é o ponto crítico, cara, a fronteira aqui, ó, que interessante, do gás com o vapor. É, rapaz, gás é diferente de vapor, ó. Para passar de vapor para líquido, eu posso fazer isso mexendo só na temperatura ou só na pressão. Mas para passar de gás para o estado líquido, não dá para mexer só na temperatura, mano, né? Só na pressão, né? Você tem que mexer na temperatura também. Essa é a diferença aí. Vamos lá. Com base no gráfico, podemos afirmar que... detalhe, né? Se você, nesse contexto aí, se você comprimir o gelo, por exemplo, apertar uma barra de gelo, ela funde, ela volta a ser líquida, cara, porque a pressão em cima aproxima as moléculas e aí volta para o estado líquido. Então, quando a pressão aumenta, a temperatura de fusão diminui. Perfeito. Ah, cara, letra A. Né? A pressão está crescendo aqui ó, em cima dessa linha. E a temperatura está vindo para cá, está diminuindo. Perfeito? Game over aí. Acabou. Isso aí, revisão feita. Assistam o vídeo com cuidado aí. Aproveitem, revisem e bora aí. Até o próximo rolê. Ah, detalhe, rapaziada. Lá no canal, lá no Trivium P, tá cheio de flashcard. Acessa lá a playlist de termologia. São flashcards todos de, no máximo, 1 minuto, 50 segundos, 30 segundos, revisando toda a termologia. Tudo que você viu aí tá lá naqueles flashcardinhos, né? Tem 15 minutos, tal, de flashcard, que são mais ou menos uns 15 flashcards. Em 15 minutos você repassa todo o rolê aí de fórmula e tal, né? Para você ir gravando essas equações. Assista quantas vezes quiser, no lugar que quiser. Valeu? Até a próxima aí. Tchau, tchau.